uma organização da sociedade civil fundada em 2008 com um foco total voltado para a conservação ambiental da Amazônia. No Amazonas Acontece de hoje, vamos falar sobre os desafios e projetos da Fundação Amazônia Sustentável. Olá, muito boa tarde. Para conversar com a gente, hoje eu recebo aqui nos estúdios da Band Amazonas o superintendente-geral da FAES, Virgílio Viana, que tem aí um currículo vasto quando o assunto é Amazônia. Seja muito bem-vindo. Olá, Kelly, um prazer estar com você e com os seus telespectadores. Então, hoje a gente já começa falando estudar a Amazônia. O meio ambiente, a sustentabilidade, chega a ser algo singular? Sim, é algo muito singular porque é uma região muito única. Eu costumo dizer que a realidade nossa aqui na Amazônia é mais distinta da de São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, do que desses lugares em relação a Nova York, Paris ou Londres. Que, a grosso modo, todas as grandes cidades do mundo estão todos ligados na internet, no trânsito, na correria, e a vida é mais ou menos a mesma. Agora aqui é totalmente diferente. Para dar uma ilustração disso, nós trabalhamos em 583 comunidades onde temos uma atuação mais rotineira. As mais distantes ficam a 15 dias de viagem. Isso é almoço, janta e café da manhã e 15 dias. Então isso é uma outra realidade, é um outro mundo. E ligado a isso tem culturas diferenciadas, línguas distintas dos povos indígenas, enfim, um outro mundo. Então é muito singular mesmo a nossa realidade. E a Fundação são mais ou menos quantos municípios? Nós atuamos em todo o estado do Amazonas e no ano passado nós demos um passo adicional que foi internalizar uma coisa que já fazíamos antes, que é a nossa atuação fora do estado do Amazonas e fora do Brasil, nos demais países da bacia amazônica. A bacia amazônica e o bioma amazônico envolvem 9 países. O Brasil é um deles, é o maior, tem 60% da Amazônia, mas 1/3, a grosso modo, está fora do Brasil. E hoje a gente já atua em todos esses países por meio de uma rede de parceiros que é uma rede muito interessante. Até antes de vir para o seu estúdio, eu estava participando de uma reunião com esses 186 membros da rede de soluções para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, que é uma rede ligada à ONU, e a FAES é a secretaria executiva dessa rede. E falando em parceiros, a Fundação, junto com a união de 120 parceiros, já beneficiou mais de 340 mil pessoas com ações contra a Covid-19 agora durante a pandemia. Outras ações foram realizadas também, mas quais são essas ações? Kelly, nós temos como característica ser uma instituição que tem bons ouvidos. Então, nós temos uma conexão muito próxima com as comunidades. Então, rapidamente, nós conseguimos desenvolver uma estratégia sobre o que seria mais eficiente do ponto de vista das necessidades das comunidades e aldeias indígenas da Amazônia profunda. E aí nós identificamos 7 eixos de atuação. A primeira é o álcool gel, O álcool gel, a máscara e etc. A máscara, a cesta básica, o oxímetro, são as coisas mais básicas para prevenir o contato. Na verdade, o oxímetro é parte do eixo 2, que é o apoio aos agentes comunitários de saúde. Importante. E aos agentes indígenas, porque são eles que estão lá na ponta. O médico está há vários dias de viagem dali, o enfermeiro está há vários dias. Então, a gente fez um programa de formação e aí, em parceria com todos esses membros da aliança, você falou dos 120, agora já são 122 membros dessa aliança. Legal. E aí fizemos cursos usando o apoio da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, é uma grande parceira disso. E aí nós fizemos um apoio à formação desses profissionais, doamos a eles os oxímetros, termômetros e etc. Então, esse é o segundo eixo. O terceiro foi apoiar o transporte de urgência das comunidades para as cidades, e aí foram ambulâncias, gasolina e etc.
Aí depois apoiamos os hospitais, mais recentemente com concentradores. Nós doamos quase 300 concentradores de oxigênio para os hospitais dos municípios do interior. E depois tem o apoio ao transporte de emergência para Manaus. Em alguns casos a gente trouxe pessoas para Manaus. E depois é a agenda pós-Covid, né? Pós-pandemia, pós-calamidade, que está agora na nossa pauta, assim como a agenda de vacinação. Nós estamos com uma parceria muito sólida com a FVS, que é a Fundação de Vigilância e Saúde, para apoiar a logística da vacina no meio da floresta. Uma coisa é chegar na cidade do interior, outra coisa é, a partir dali, ter mais 2, 3, 4 dias de viagem para os lugares mais remotos. Inclusive, uma proposta que nós formulamos e vamos entregar ao secretário estadual de saúde, é uma proposta que a vacinação seja totalmente diferente nas comunidades. Ela não pode repetir aquilo que é feito nas áreas urbanas, porque nas áreas urbanas as pessoas de 61 anos num dia, depois 60 no outro dia, que inclusive eu fui vacinado na semana passada, que chegou a minha vez, mas não é possível ir a esses lugares distantes todos os dias para uma novidade, não faz sentido econômico. E qual seria a alternativa? A alternativa é fazer uma vacinação em massa. Então, a comunidade tem 15 famílias, 80 pessoas que moram ali, vacinar todos acima de 18 anos. E começar das comunidades mais distantes, para reparar um pouco da injustiça histórica. Aqueles que estão nos altos rios, nos lugares mais distantes, são os últimos a receber tudo, né? Então, começar de lá para cá, de cima para baixo. Então, essa é a essência da proposta que nós, não só enquanto faz, mas um grupo de médicos, especialistas que fazem parte de um comitê que nós instituímos para esse fim. Ah, legal. E como essa aliança Covid foi criada? Foi logo, a gente já estamos aí há um ano, né, na pandemia, foi logo que essa pandemia... Foi, eu acho que uma inspiração divina, sabe? Eu tinha acabado de chegar de 2 viagens, que eu gosto de ir para o interior, do interior mesmo. E eu tinha feito uma viagem de barco desde Manicoré, passando por Novo Aripuanã, depois Borba e Nova Olinda, pelo Rio Madeira. Depois fiz uma outra viagem no mês de março do ano passado, pelo Rio Juruá. E quando chego em Manaus, estoura essa coisa do Covid, que ninguém sabia direito o que era. Super incerto. E tal. E aí, na hora, eu falei, nossa, com essa fotografia que estava fresca na minha cabeça, dessas últimas viagens, falei, a gente precisa criar uma rede, porque sozinho nós não daremos conta, e as prefeituras, o governo do estado, não dará conta. E aí idealizamos essa aliança Covid-Amazônia, que foi logo crescendo, e a gente cresceu assim, muito rapidamente, sendo procurado, várias instituições nos procurando, e conseguimos mobilizar recursos muito expressivos. A gente conseguiu mobilizar mais de 40 milhões de reais em tanto recursos financeiros, doações de pessoas físicas pela internet, doações de empresas, mediante programas, projetos, etc., embaixadas. Fomos procurados espontaneamente. Talvez a razão disso é que a gente tem um rigor muito grande com transparência, ética e honestidade. Então, todos os resultados nossos são publicados num relatório anual. Né? Esse aqui é o relatório do ano anterior, o de 2020 está no forno, né? Deve estar saindo agora. Que normalmente a gente faz o relatório anual com todas as auditorias externas feitas pela PwC, que é uma das maiores empresas do mundo de auditoria, e eles acabaram de concluir na semana passada a auditoria de todas as nossas contas do ano anterior. Então, acho que esse profissionalismo, essa seriedade e essa questão da ética foi algo que nos abriu muitas portas. E a gente, credibilidade. Isso, e com isso a gente conseguiu fazer muito, obviamente não tudo que gostaríamos de fazer, mas a gente conseguiu chegar a 6.500 comunidades e aldeias nessa Amazônia profunda, né? Então, e aí a nossa turma é a turma de guerreiros, a gente tem 170 colaboradores
E é um exército de gente muito batalhadora, muito apaixonada. Que não, todo mundo com o mesmo objetivo. Todo mundo com o mesmo objetivo e que não sente medo do banzeiro, não fica desanimado com pium, nem com carapanã, e no sol, chuva, vai em frente. Então é uma turma super aguerrida e acho que é essa turma que merece o reconhecimento. Além da pandemia, nós temos um fenômeno na Amazônia todos os anos, nós temos as cheias dos rios. E aí nós temos aí o SOS Cheia. Quais são as atividades da Fundação para ajudar esses municípios, essas cidades que são praticamente todos os anos afetadas, né? Kelly, nós estamos diante do que eu gosto de chamar de injustiça climática. As mudanças climáticas globais, que são fruto da atividade humana, isso está muito documentado pela ciência, a grosso modo, a poluição do ar, causada por carros, fábricas e queimadas e etc., causa um efeito como se fosse um cobertor sobre a Terra, que esquenta. Então, um resumo muito simples. E isso está mudando a frequência desses eventos extremos, os furacões, nos Estados Unidos, agora em Santa Catarina, também no sul do Brasil, as grandes cheias estão ficando mais frequentes. Isso que a ciência tem dito. E a cada ano? A cada ano vai aumentando. Essa cheia do Juruá, a gente acabou de chegar de lá, a nossa equipe esteve no Juruá e voltou impressionada. Nunca houve na história do Juruá, que foi mensurada, que teve medição, uma cheia tão pronunciada. E aí a tragédia é enorme, porque imagine se você não tivesse uma conta bancária, nem um centavo debaixo do colchão, e você tivesse como poupança um bocado de galinha, de porcos, eventualmente uma vaca, e isso desaparecesse. E a roça de farinha sua desaparecesse, porque com a inundação você perde a sua roça. Então, é um caos. E a água batendo em cima da porta. Né? Então, é uma ação humanitária e que nós que eu falo no sentido do mundo, tem uma dívida com essas pessoas por causa da questão climática. Quem causou a mudança climática foram os países que mais poluíram. E isso é a Europa, os Estados Unidos, a China, o sul do Brasil, que também é intensivo em energia. E eles são os maiores prejudicados. E esse pessoal que não causou o problema está pagando a conta. Então, a gente está no movimento de mobilizar recursos, tanto aqui de doação, então, inclusive, se os seus telespectadores quiserem fazer doações, podem entrar no site da FAS, né? E a gente tem essa rede de instituições com as quais nós trabalhamos. E aí, essa questão da cheia é um desafio muito grande, porque a gente tem problemas de saúde pública e impactos econômicos. Então, é uma agenda super importante. Com certeza. Nós vamos continuar falando sobre projetos da FAS, mas a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas e hoje nós recebemos Virgílio Viana. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, mais uma vez, superintendente da FAS. A FAS, ela concluiu aí um estudo onde mostra melhor a conectividade nas áreas remotas da Amazônia. Como foi para chegar nesse resultado? Olha, nós idealizamos um projeto que foi na parte inicial do estudo, bancado pelo Banco Mundial. E foi só um estudo de planejamento e aí coincidiu que logo após esse estudo veio a crise do Covid. E aí, como a gente tinha todos os dados na ponta da língua, nós colocamos na estratégia nossa de ação para o enfrentamento da pandemia um investimento importante na estruturação de polos de conectividade digital. Energia solar, conexão com a internet e formação de pessoas para usar essas instalações para vários fins. O fim número 1, saúde, mas não apenas saúde. Claro. Educação, associativismo, empreendedorismo caboclo, empreendedorismo indígena. Tudo gira em torno da internet. Da internet.
Então, se alguém tem, por exemplo, uma pousada lá no Rio Atumã, como que ele vai gerenciar as reservas e tal, daquele que está chegando, que perdeu o avião, que vai, que tal, que, enfim, precisa mudar, alterar o dia? É dificílimo. Então, isso favorece o turismo em locais como o Atumã, em locais como o Rio Negro, que são alternativas muito promissoras para gerar prosperidade nas comunidades e aldeias com as quais trabalhamos. Então, a questão da conectividade é algo muito relevante. Agora, esse final de semana, eu tive visitando uma comunidade aqui no Rio Negro e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o fato desses postos de telesaúde que nós instalamos estarem sendo utilizados para as atividades de educação da rede pública municipal que está fazendo aulas. Que avanço! Por isso. E aí isso foi uma torre, na verdade, uma torre de internet que agora já permite que todas as casas das comunidades já tenham internet com Wi-Fi dentro de casa. Então, é um salto do século XIX para o XXI. Muito importante. E a Fundação ela fez uma parceria com a Embaixada da França, realizou aí entregas de ambulâncias. Como foi essa articulação? Olha, esse talvez tenha sido o recurso mais rápido da história da FAS, que nós recebemos um telefonema da Embaixada que nos procurou dizendo assim, olha, vocês têm uma ótima reputação e credibilidade, estamos aqui com recurso, mande uma tabela do que vocês gostariam de priorizar com esse recurso. E aí, como a gente já tem isso tudo muito mapeado, devolvemos em uma semana o recurso chegou e aí nós fizemos a compra de ambulâncias, que é algo muito importante para esse transporte rápido. Nessa semana passada, eu recebi uma notícia lá do Rio Juruá, que a ambulância tinha atendido uma pessoa com picada de cobra, que se não fosse essa ambulância, não teria conseguido, porque o Juruá é um rio muito sinuoso. Sim. E o transporte é muito demorado. Então, não está servindo apenas para a Covid, mas para muitas outras coisas. E esse projeto com a França nos permitiu também dar vazão a uma demanda que tínhamos aqui em Manaus, no Parque das Tribos, que tem 37 etnias indígenas na região do Tarumã, e que precisavam de várias coisas, dentre elas um espaço de cultura, para resgatar um pouco e manter viva a cultura dessas etnias que, por uma razão ou por outra, mudaram para Manaus. Nós fizemos um malocão intercultural, que vai ser inaugurado agora, dia 19 de abril, que vai ser um espaço super legal, não só para rituais, festas dos próprios indígenas, como também atividades ligadas ao turismo. Vai ser aberto, então, à população. Então, o apoio da Embaixada da França foi super relevante. Tivemos também outros apoios, a Embaixada da Irlanda e da Suíça e várias outras instituições que têm nos procurado. E aproveito para fazer aqui uma mensagem, né, para os nossos telespectadores. Aqueles que quiserem contribuir, seja como pessoa física, como empresa, né, para uma causa nobre, a gente está super à disposição. E não só para nós executarmos, mas também para apoiarmos outras instituições sérias, que às vezes são pequenas e têm mais dificuldade de acesso a financiamento, para que a gente crie um ecossistema de instituições da sociedade civil capaz de responder aos desafios que temos pela frente. Eu acredito que as organizações da sociedade civil têm um papel muito estratégico para o Brasil. E se nós olharmos outros países mais desenvolvidos do que o Brasil, os Estados Unidos, a Europa, a sociedade civil nesses países tem um papel muito estratégico. Então, acho que é um momento da gente fortalecer o papel dessas instituições para o futuro do Amazonas, da Amazônia e do Brasil. A Fundação, com o seu papel tão importante, também sofreu com as fake news da vacinação. Como foi para a Fundação levar até os indígenas esse alerta de que era fake news, que a vacina é segura assim? Como foi essa situação? Kelly, eu fiquei estupefato outro dia, quando chegou até a FAS um bilhete assinado pelo cacique da aldeia, pelo o agente de saúde da aldeia, dizendo que ali eles não queriam receber a vacina.
E aí falei, que coisa, e fomos averiguar. Então isso foi fruto de uma fake news que alguma pessoa, aparentemente foi um líder religioso, que foi e disse que a vacina era coisa do demônio e que não podia vacinar porque isso ia virar jacaré e etc. Eu falei, gente, não é possível, né? Então a gente com isso lançou uma campanha Vacine Já, né? Para dizer, e não só nós da Fundação Dizendo, mas lideranças indígenas, lideranças ribeirinhas, dizendo da importância de vacinar. E também dos médicos, né? Que a gente, numa situação dessa, a gente tem que seguir a ciência. Não adianta achismo. Uma coisa nós dois discutimos aqui sobre futebol, para quem você torce. Então, Opiniões. Isso é opinião. Você pode torcer para quem você quiser e tal. E talvez a gente nem chegue num acordo, né? Mas isso tudo bem. Mas sobre ciência, a gente tem que ouvir os especialistas, né? E os especialistas dizem de uma forma muito clara que a melhor e única forma que a gente tem de enfrentar esse vírus é com vacina. Então, as vacinas não são 100% eficazes, mas um é 90 e tantos por cento de eficiência. Então, é melhor isso do que zero. A opção é ou zero ou um percentual. Então, a gente tem enfrentado isso de uma maneira muito decisiva. Acho que esse talvez seja um dos principais desafios hoje que a gente está enfrentando. O segundo desafio que estamos enfrentando é a necessidade de fazer com que a vacinação seja diferenciada, né? Essa vacinação de uma única vez que eu mencionei anteriormente. Sim. E não o sistema que é feito nas áreas urbanas. Esses acho que são os dois principais. Depois é o ritmo da vacinação que precisa acelerar, mas se Deus quiser isso vai melhorar. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Na sua opinião, como que está funcionando? Tá ok o ritmo da vacinação com os indígenas ou não? Dá para melhorar? Dá para fazer como o senhor está falando, de levar mais pessoas? Olha, eu vejo que a gente está dando passos na direção certa. Felizmente, né, temos essa vacina do Butantan, né, que está sendo fabricada lá em São Paulo e depois agora que está sendo fabricada no Rio de Janeiro, da Fiocruz, né, que tem contribuído para aumentar um pouco o ritmo. Mas o Brasil começou muito atrasado, nós estamos muito atrasados na vacinação em termos internacionais, né? Então, vamos ver se, quem sabe agora, melhora um pouco aí com as novas perspectivas que estão surgindo. Mas o que é necessário é, em primeiro lugar, nós termos uma estratégia de vacinação para as comunidades ribeirinhas diferente. Tem que ser uma vacinação em massa, não vacinação por faixa etária. Segundo, nós temos que ter um acompanhamento por agentes de saúde lá na ponta. E, de preferência, que nós tenhamos aí o engajamento de todos numa campanha em prol da vacinação para evitar essas fake news aí que estão atrapalhando o enfrentamento da pandemia. A saúde na floresta sempre foi algo delicado. E com a pandemia se potencializou esse problema, né? Como que a Fundação consegue enxergar uma melhoria? Uma das coisas que nós identificamos nesse enfrentamento do Covid é o fato do SUS, o Sistema Único de Saúde, não estar desenhado para as particularidades da Amazônia profunda, né? Dessas comunidades ribeirinhas e aldeias, que é o foco principal nosso. Apesar de trabalharmos também em alguns bairros periféricos de Manaus. Mas nosso foco principal histórico é esse. Então, nós precisamos repensar o SUS. E, para isso, nós constituímos um comitê de especialistas, de médicos notáveis, como o doutor Bernardino, a professora Adele, enfim, várias pessoas que tiveram um grande protagonismo na saúde pública do Amazonas. E, com isso, nós estamos fazendo uma série de estudos para propor ao governo estadual, ao governo federal, aos governos municipais, aprimoramentos, né? É lógico que o SUS tem um arcabouço nacional, então tem coisas que estão na esfera nacional, e uma delas, eu cito para ilustrar, é que o agente de saúde, num lugar remoto, ele não pode fazer nenhum procedimento de um curativo. E eu tive aqui na testa um acidente, tem uma cicatrizinha, não sei se dá para você ver. No ano passado, no meio da pandemia, eu caí e bati a cabeça numa quina de uma mesa. E abriu um buraco desse tamanho.
Era à noite, eu estava numa comunidade ribeirinha. Nossa. E estava um banzeiro enorme no Rio, não tinha como ir para Manaus. E aí a solução foi, o pessoal falou, o jeito é arrumar um agente de saúde. Por sorte, tinha um agente comunitário de saúde e que tinha uma agulha e ali a linha e tal, deu 4 pontos. E os pontos foram muito bem dados. Que bom! Tanto é que melhorou. Só que um detalhe, esses pontos foram ilegais. O agente de saúde legalmente não pode dar um ponto. O que é um absurdo. O que é um absurdo, porque você imagina que a pessoa está lá no Rio Gregório, 4 dias para cima de Irunepé e machucou no campo de futebol lá, um chutou o outro, etc. E não pode dar um... Então, a gente precisa repensar, né, o papel do agente comunitário de saúde e muitas outras coisas, né? Porque saúde não é só tratar da doença, é a questão da melhoria da alimentação, etc. Então, temos que pensar e a gente está fazendo um trabalho muito legal. Já convido para vocês acompanharem no site da FAES, vai ter um seminário agora nas próximas semanas sobre as primeiras recomendações desse grupo de especialistas para aprimorar tanto a saúde pública nas comunidades ribeirinhas, quanto também a saúde pública nas aldeias indígenas. Ah, que legal. Virgílio Viana, superintendente geral da FAES, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas. Um prazer estar com você, Kelly. Aproveito para convidar todos os ouvintes para nos visitar aí, tanto no campo, quem quiser conhecer de perto, tem pousadas de base comunitária que podem receber visitantes aqui no Rio Negro, no Atumã e vários outros locais. E vale a pena. E vale a pena. E você vai ser a convidada número 1. Ah, muito obrigada. Então é isso, gente. O Amazonas Acontece fica por aqui e sábado a gente volta. Tchau, tchau.